O texto base de hoje é a parábola do amigo importuno. Quais as lições que Jesus quer nos ensinar através dessa parábola? Está no livro de Lucas, capítulo 11, do versículo 5 ao 13. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empreste-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho e não tenho que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que ainda que se não levantar a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação. Ele dará tudo o que houver. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, a quem busca acha, e a quem bate abrir-se-vos-á. E qual o pai dentre vós que seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente, ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Amém? Então nós vemos aqui sobre a parábola do amigo importuno. Então o que Jesus quer nos ensinar através dessa parábola? Nós vemos que tem um amigo que vai bater na porta do outro amigo à meia-noite para pedir 3 pães emprestados, porque um amigo dele chegou na sua casa e ele não tinha nada para oferecer para o seu amigo. Então ele vai bater na porta. E o que nós vemos? A primeira negativa desse amigo, que ele não podia levantar, atender, que as portas já estavam fechadas, ele estava na cama com seus filhos. E ele fala para ele não importunar eles, que ele não ia levantar para atender. Mas no versículo 8 nós vemos que Jesus fala que se aquele amigo não se levantar pela sua amizade, ele vai se levantar por causa da importunação. Então o que dá a nos entender é que esse amigo ficou insistindo na porta, insistindo até que seu amigo levantasse para atender o seu pedido. Então qual a lição que eu aprendo com esse texto? Eu aprendo com esse texto que esse homem, a persistência desse homem até conseguir o que ele queria. Ele persistiu, porque ele saiu da sua casa, foi à meia-noite bater na porta do seu amigo e pediu. Nós vemos que ele buscou, ele bateu e ele pediu. Então nós vemos aqui a persistência desse homem para ele conseguir o que ele precisava. Então qual a lição para as nossas vidas? Que com Deus não é diferente. Eu não posso pedir algo para Deus uma vez, se não acontecer, eu desistir. Eu tenho que perseverar, persistir. Nós vemos que uma fé sem ação é uma fé morta. A fé precisa ter ação. Se eu quero algo da parte de Deus, se eu parar e ficar esperando cair do céu, nada vai acontecer. Eu preciso perseverar, persistir. Então a lição que Jesus quer nos ensinar através dessa parábola do amigo importuno é que eu tenho que persistir, perseverar. Continuando no texto, nós vemos que Jesus diz, no versículo 9: eu vos digo a vós, que pedir e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate abrir-se-vos-á. Então nós vemos esse amigo, ele buscou, ele foi até a casa do seu amigo, então ele buscou, ele bateu na porta e ele pediu. Então nós vemos essa persistência desse amigo para conseguir aquilo que ele precisava. E nós com Deus temos que ser assim, nós temos que pedir para Deus, buscar e bater. A persistência, a perseverança. A fé tem que ser uma fé perseverante para a gente conseguir aquilo que a gente quer da parte de Deus. A gente pode pedir uma vez, não aconteceu nada, a gente desistir, nós temos que perseverar. Nós vemos no texto, versículo 10, que Jesus diz que todo que pede recebe, e quem busca acha, e quem bate a porta se abrirá. O próprio Jesus está falando que se eu peço eu recebo, se eu busco eu acho. Então é a ação. Nós vemos aqui uma fé com ação. A gente não pode ficar esperando cair do céu algo. A gente tem que, se eu quero algo da parte de Deus, eu tenho que pedir, eu tenho que buscar, eu tenho que bater. É persistência, é perseverança. Então foi isso que esse amigo fez. Ele buscou, porque ele saiu da sua casa, foi até seu amigo, buscou, bateu e pediu. Nós vemos esses 3
itens na busca desse amigo. Ele não ficou esperando, ele foi atrás, ele lutou por aquilo que ele conseguia. Então, com Deus, nós temos que perseverar sempre. E nós vemos que ele foi atendido pela importunação. Ele não foi atendido pelo seu amigo porque era amigo dele, mas pela importunação. A lição que Jesus nos ensina é que a gente tem que persistir, perseverança. Continuando o texto, nós vemos que Jesus diz que um pai, mesmo sendo pessoas, o ser humano em geral, nós sendo pecadores, maus no sentido de pecadores, que Jesus está querendo dizer. A gente não dá coisas más para os nossos filhos. Se o meu filho pedir um pão, eu não vou dar uma pedra. Se o meu filho me pedir um peixe, eu não vou dar uma serpente. Se o meu filho me pedir um ovo, eu não vou dar um escorpião. Eu vou dar algo bom para o meu filho, porque eu quero o bem do meu filho, eu não quero o mal do meu filho. Então, no versículo 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, mesmo a gente não sendo perfeito, a gente sendo mau, a gente sendo pecador, a gente dá coisas boas para os nossos filhos, a gente não dá algo que é mal para os nossos filhos. Então, imagina Deus, acha que Deus ele vai querer dar o que é mal para a minha vida? Ele não vai querer dar. Então, no finalzinho do texto nós vemos que ele vai dar o Espírito Santo, mas eu tenho que pedir o Espírito Santo, eu tenho que buscar o Espírito Santo, eu tenho que bater, persistir para que Deus me dê o Espírito Santo. Mas nós vemos aqui a lição que nós aprendemos de modo geral nesse texto é a perseverança. Mesmo nós sendo pais, o ser humano em geral, sendo pai maus, pecadores, a gente oferece para os nossos filhos boas coisas. Então Deus ele não quer dar o que é mal para nós, ele quer dar o que é bom. Só que muitas vezes a gente não alcança o que é bom da parte de Deus porque a gente não pede, porque a gente não busca, porque a gente não bate. A gente só fica esperando que Deus vai querer dar aquilo que nós precisamos sem nenhuma ação da nossa parte, né? Muitas vezes as pessoas querem ficar sentadas esperando que Deus vai abençoar a sua vida ela sentada. Não, vai ter que ter ação. Nós vemos que Jesus no início do texto ele conta a parábola desse homem que saiu da sua casa à busca, bateu na porta e pediu. Nós vemos esse homem, ele conseguiu o que ele queria porque ele buscou. E se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, se nós queremos viver o sobrenatural de Deus, se nós queremos que nossos sonhos se realizem, viver o propósito de Deus, nós temos que buscar, nós temos que pedir, nós temos que bater. Deus ele vai nos dar, Deus ele vai abençoar nossas vidas, Deus ele vai transformar a nossa história, ele vai nos abençoar naquilo que nós precisamos, independente do que seja, se seja uma libertação, se seja uma cura de enfermidade, se seja um emprego, seja o que for, se a gente buscar, Deus ele vai atender. Mas só que a gente precisa se mover. Fé sem ação é uma fé morta, a gente tem que se mover. Então nós vemos que Jesus fala que mesmo os pais, sendo maus, eles dão boas coisas para os seus filhos. Imagina Deus, você acha que Deus quer dar o que é mal? Deus quer dar o que é bom. Se acontece muitas vezes algo de mal, não é o que Deus deseja para as nossas vidas. Às vezes nós estamos buscando em fontes erradas. A gente colhe o que a gente planta. Se eu estou plantando algo errado, eu vou colher algo que não é bom. Então eu tenho que buscar viver uma vida de obediência a Deus. Eu tenho que buscar praticar o que eu aprendo com Jesus. Jesus ensina o que é bom para as nossas vidas. Muitas vezes está dando tudo errado nas nossas vidas. Muitas vezes eu tenho que olhar o que eu vou aprender com isso que está acontecendo. Se estou passando por um momento de luta, qual é o propósito que estou passando por isso? Qual a lição que eu tenho a aprender com isso? Eu sempre tenho que tirar algo bom do tudo que eu estou passando. Porque nós sabemos que muitas vezes, mesmo a gente tendo uma vida com Deus, a gente pode passar por momentos de luta, de enfermidades. Mas a gente tem que pegar sempre o lado bom daquilo que a gente está passando. O porquê que eu estou passando isso? É para eu me fortalecer? É para eu me aproximar mais de Deus? Qual é o propósito de eu estar passando por aquilo? Aquilo é para chamar a atenção de alguém, de algum familiar? Então, sempre se Deus permite eu passar por um momento de luta, Ele sempre tem um propósito por aquilo. Então, eu sempre tenho que olhar para o lado bom das coisas. Por que eu estou passando por isso? Sempre fazer pergunta para Deus, por que eu estou passando por isso? Qual a lição que eu devo aprender com isso? Porque nós vemos aqui no texto que Jesus diz claramente que se eu peço, eu recebo, se eu busco, eu encontro, e se eu bato, a porta será aberta. Então, muitas vezes a gente não está conseguindo algo da parte de Deus, é porque a gente não está fazendo nada. A gente só está esperando que aconteça. Mas nós temos que se mover, nós temos que ter ação
para que venha a nossa história ser mudada, para que a gente venha ser liberto, para que a gente venha conseguir aquilo que a gente deseja, para que a gente venha sair daquela situação que a gente se encontra, para poder ter nova vida em Jesus. Mas nós precisamos se mover, correr atrás daquilo que a gente precisa, persistência. Como esse amigo, ele precisava de algo, ele foi até a casa do seu amigo. Nós vemos aqui, né, uma persistência. Ele bateu na porta do seu amigo, ele importunou o seu amigo até ele conseguir aquilo que ele queria. E com Deus não é diferente. Se eu preciso de um milagre, se eu preciso de uma cura, se eu preciso de uma libertação, eu tenho que pedir, tenho que perseverar, continuar até que aquela graça aconteça na minha vida. Mas eu não posso desistir. Mas eu sempre tenho que estar buscando, eu não posso ficar parada. Então essas são as lições que nós aprendemos com Jesus. E Deus, Ele quer que a gente seja cheio do Espírito Santo, Ele quer que a gente transborde do Espírito Santo para que a gente venha ajudar outras vidas. Mas se eu quero o Espírito Santo, eu tenho que pedir, eu tenho que buscar o Espírito Santo, eu tenho que ter tempo de busca do Espírito Santo, eu tenho que pedir, eu tenho que desejar ser cheia dEle, eu tenho que bater na porta e insistir para que Deus me encha do Espírito Santo. Nós vemos aqui perseverança. Então as lições que nós aprendemos hoje é perseverar e sempre ter ação, não podemos ficar parados esperando. Se puder, nesse momento, feche seus olhos. Senhor Jesus, toca no coração de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Senhor, mostra, se revela a cada uma, Senhor, que elas venham cumprir o seu propósito, mas que o Senhor esteja direcionando cada uma, dando discernimento, dando inteligência e sabedoria, capacitando-as e colocando no coração delas o desejo de conhecê-lo melhor, de ter intimidade contigo, Senhor, para que o Senhor Espírito Santo venha se revelar a cada uma, que eles possam ser suas histórias, suas vidas transformadas, que eles possam ser curados, sarados completamente, que o Senhor possa fazer a transformação em cada vida. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.